Convido vocês a abrirem suas Bíblias em João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Para a gente entender bem o Natal, o significado do advento, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a importância e o valor, tudo o que Ele nos traz, é importante a gente voltar lá atrás no Gênesis. O livro de Gênesis mostra que Deus criou tudo bom, perfeito. O homem foi a última criação de Deus. Adão e Eva, no sexto dia foram criados. Mas quando eles foram criados, um jardim já estava preparado para eles. Todo o cenário, todo o sistema solar, haviam animais, haviam peixes, também árvores, flores, frutos, tudo pronto. Tudo perfeito, tudo maravilhoso. Sinal da bondade, da providência divina. Eu e você, todos nós seres humanos, temos um anseio pela felicidade. Temos um anseio por aquilo que chamamos de paz, de bem-estar. Como a gente não vê a hora de ter um bom dia de feriado ou umas boas férias. Como nós ansiamos pela plenitude, por uma vida plena. E isso tem a ver com a sua constituição, com a nossa constituição. Fomos criados por Deus e lá no nosso antepassado mais primitivo, em Adão, porque somos descendentes, todos nós, deste mesmo pai, nós temos uma memória genética. Um dia, nós, seres humanos, experimentamos o que significa verdadeira paz, verdadeira plenitude, felicidade, um bem-estar tremendo, indizível, um descanso. Nossa alma, em nossos antepassados, ela gozou, usufruiu da bendita presença de Deus e de tudo que Deus tinha em mente, planejado para o ser humano. Adão e Eva desfrutavam de uma comunhão plena com Deus, ali no jardim, tudo já era maravilhoso. Gente, um jardim maravilhoso, com tudo que é de bom, com todas as delícias, com tudo que Deus preparou para o homem, e ainda por cima, a própria presença mais tete a tete, mais intensa, sabe, de Deus, um Deus que ali estava com Adão e Eva, uma coisa extraordinária. E é por isso que o ser humano anseia por algo que muitas vezes ele não sabe dizer o que é. Porque desde então os homens se rebelaram. Lá no jardim do Éden houve uma rebelião.
contra o Senhor, contra a vontade de Deus, e eles decidiram seguir pelo seu próprio caminho. É mais ou menos aquela história da Helena, que o Samuel repreendeu certa vez, porque ela tinha 2 anos e 9 meses, estava sobre uma cadeira brincando, e o Samuel percebeu o perigo e disse: Helena, desça daí depressa. E ela disse: pai, eu não quero obedecer. Mas por que você não quer obedecer? Porque eu quero ser feliz. Adão e Eva tiveram algo parecido. Eles entenderam que o mandamento de Deus era restritivo, inibia, e eles já estavam cantando aquela música dos Menudos. Só quem é dos Menudos aí? Não se reprima, não se reprima. E era o que o diabo cantava na orelha de Eva. Não se reprima, não se reprima. Deus está castrando você. Deus está inibindo o seu potencial. Ele te criou, por que Ele não te deixa em paz? Por que Ele fica agora dizendo como que as coisas têm que ser? Você tem direito a ser feliz, você tem direito a escolher o seu próprio caminho. E esse mandamento de Deus restringe você, você fica aquém do seu potencial. Deus está escondendo algum prazer maior de você. Se você comer, você vai ser como Deus, e você vai poder experimentar. Por que Deus proibiu? Porque Deus não quer o teu bem, entendeu? Então, do ponto de vista da Helena, do ponto de vista da Eva, a proibição não fazia muito sentido e estava inibindo, restringindo o seu espaço de ação e a sua alegria. De alguma maneira ou de outra, Eva decidiu pecar, Adão consequentemente, e eu quero só chamar a atenção de vocês para o seguinte: depois do Gênesis começar tão bem, dizendo que Deus criou tudo, tem 4 histórias muito negativas, e a primeira é a história da queda de Eva, da queda do Adão em pecado. Na sequência tem a descrição do primeiro assassinato, Caim matando Abel. Depois temos tanto pecado na humanidade que vem o dilúvio. E por fim, no capítulo 11, temos uma 4ª história, que é a história de uma rebelião, de um povo, de uma humanidade que voltou as costas para Deus e proclamou a sua independência, a sua capacidade, a sua confiança em si mesmo, na sua ciência, na sua tecnologia, na sua capacidade de ser, de agir, de fazer, e construíram aquela torre de Babel. Essas 4 histórias, elas têm o mesmo padrão, quando você as observa bem, e o padrão é o seguinte: a descrição do pecado, um discurso de Deus, comunicação do castigo, e um elemento da graça, da misericórdia de Deus se manifestando. As 4 histórias tem. Quando você vê o Adão e Eva pecando, então tem a descrição do pecado. Eva pecou, o Adão também. Depois Deus entra em ação e fala. Tem um discurso de Deus. E nesse discurso de Deus é comunicado o quê? O castigo para o pecado. E um 4º elemento, que é o elemento da graça de Deus. E no caso de Adão e Eva, o elemento da graça de Deus se manifestou em primeiro lugar porque Deus, Ele sacrifica o animal e faz uma vestimenta para cobrir a nudez e a vergonha humana. Na sequência, quando Ele dá o castigo, Ele diz para a serpente que um nascido de mulher surgiria na história humana. A serpente iria rivalizar com esse descendente, com o novo homem. Morderia ela o calcanhar, mas seria ela pisoteada na cabeça. Uma profecia que a gente vê que se cumpre no Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. O nascido de mulher. Muito interessante. A segunda história é o assassinato de Abel. Caim matou Abel. Então tem a descrição
Deus vem e fala, e Deus pune o Caim. Mas tem um elemento da graça. Deus marca o Caim para que ninguém viesse a fazer justiça com as próprias mãos. Ou seja, aquele sinal que Deus colocou em Caim não é um sinal de maldição como muitos interpretam erroneamente. Era um sinal de graça, de proteção para o Caim. A terceira história é que a humanidade entra em colapso e tanto pecado. Então tem a descrição do pecado da humanidade, que desencadeia um discurso de Deus, e nesse discurso de Deus, a comunicação da punição, que é o dilúvio. Mas qual é o elemento da graça? Deus vê Noé, e diz para Noé construir uma arca, e essa vai ser a arca pela qual a humanidade será preservada. Está entendendo? O elemento da graça foi comunicado. Os 4 elementos estão aí nas 3 primeiras histórias. Chegamos no capítulo 11, tem uma outra história. E nessa história tem a descrição da pecaminosidade, da arrogância, da presunção, da petulância humana. E eles estão erigindo, eles estão construindo uma torre para alcançar os céus. E nesse momento, um discurso de Deus. E nesse discurso de Deus, a punição: desçamos e confundamos, né, a língua. Então há a maldição, que é essa maldição das línguas. Isso é uma verdadeira maldição, não é não? A gente, quando viaja para outro país e não fala língua, a gente percebe que maldição. Os homens não se entendem, que difícil estar em outro lugar. E quantas línguas e quantos idiomas, são milhares de idiomas, milhares, é um negócio absurdo. Então, confusão. E você tem o capítulo 11, já leu as 4 primeiras histórias contando desgraça, e esse padrão que é a descrição do pecado, que é um discurso de Deus, que é comunicação de um castigo, mas também tem uma comunicação de graça. E aí você fica se perguntando, onde é que está o elemento da graça na história de Babel? Ficou faltando, porque normalmente, como é que termina o capítulo 11 de Gênesis? Genealogia. E normalmente quando chega nessa parte você pula, não pula? Genealogia você já descarta. O que está fazendo aqui? Se eu fosse o autor da Bíblia, eu pularia essa parte chata. Não tem nada que ver essa genealogia. Mas a genealogia não está ali à toa. E é ela que comunica o elemento da graça. Porque essa genealogia vai terminar em quem? Abraão. E o capítulo 12 começa então. De Ur dos Caldeus, ou seja, de Babel, da Babilônia, que significa confusão, confusão de línguas, confusão, dessa maldição que se abateu sobre as nações, nações que ficaram agora inimigas e rivalizadas, e se sentindo estranhas umas às outras, por causa da diferença de línguas. Deus de Babel chama um homem. Estava lendo o capítulo 11. A história de Babel, que vai terminar em Abraão. Chamou esse homem e disse: eu te abençoarei, e se tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se o episódio de Babel termina com uma maldição sobre as famílias da terra, sobre as nações, Deus levantou Abraão e disse que nele, em seu descendente, e nós sabemos que isso aponta para aquele mesmo elemento da graça de Deus, visto no episódio do pecado humano, um nascido de mulher viria e pisaria, travaria uma batalha contra essa serpente que enganou a Eva, serpente que levou a humanidade a esta condição de perdição, de maldição, maldição da morte. Foram eles expulsos do paraíso, tem eles agora reduzida a sua própria vida física, e estão debaixo de uma maldição que é da própria alma, que é da própria destruição e condenação da alma. Mas nasceria um descendente de mulher. Se o pecado entrou neste mundo, a princípio pelo erro
de uma mulher traria o Salvador a este mundo. E vocês conhecem o nome dela, não é não? Olha como Deus sabe reverter e promover a cura. E aí a gente começa já a entrar no Natal. O mundo que estava em trevas viu uma grande luz. O texto que o Samuel leu, se você ler ele desde o começo, a profecia que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Essa profecia começa dizendo: o mundo que estava em trevas viu uma grande luz. Se com o pecado houve uma separação do homem de Deus, se o pecado trouxe morte, se o pecado trouxe guerra, trouxe conflito entre as nações, se nós nos distanciamos tanto de Deus e nos perdermos, e a humanidade, toda a história humana, conta quantos percalços, quanta infidelidade, quanta trairagem, quanta ruindade, quanta crueldade, quanta barbaridade tem as páginas da história humana, que ali no Gênesis só começa a contar. Mas enquanto mais mal, vamos ao tempo em que Jesus nasceu. Talvez você tenha ciência, aqui tem, na verdade, consciência de como eram maus os dias em que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. Como a terra estava em trevas da ignorância, trevas da escravidão, trevas da maldade, trevas da tirania, trevas em todos os aspectos da sociedade humana. É muito interessante observar que o Augusto César, o imperador que vem logo depois de Júlio César, aquele que faz o império se tornar verdadeiramente o Império Romano, por conta do seu nascimento, há uma inscrição antiguíssima que diz o seguinte: sabe aquele termo que a gente usa para Jesus, para o nascimento do Salvador? Evangelho, que significa boa notícia. Assim começa o Evangelho de Marcos, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, as boas novas de que o mundo que estava em trevas viu uma grande luz de esperança, de reversão da condenação, da maldição. Interessante que quando nasceu o Augusto César, foi usado exatamente este termo evangelho para ele. Boas novas, nasceu o rei, nasceu o imperador, nasceu o soberano da terra. Só que propositalmente é utilizado até de uma maneira, digamos assim, subversiva, porque nasceu Jesus debaixo de Tibério César, debaixo do Império Romano, e é dito que evangelho, boas novas de verdade, é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque não foi César quem trouxe redenção, não foi César quem trouxe paz, não foi César quem trouxe justiça. O que ele trouxe foi tirania, o que ele trouxe foi atrocidade. Só para você ter uma ideia, Júlio César, conquistando os gauleuses, ele foi tendo vitória sobre povoado, e quando ele teve uma vitória cabal sobre eles, ele pegou os prisioneiros, os soldados, mandou cortar as mãos
esquerda e direita, de 2.000 soldados subjugados. A guerra já tinha acabado. E mandou que eles voltassem para as suas famílias, manetas. Isso para você ter uma ideia do que era a atrocidade, a crueldade, a maldade, a malignidade desses governadores, desses tiranos, em época em que Cristo nasceu. 40% dos italianos eram escravos. 40% da população italiana era escrava. A estimativa de vida girava em torno de 30 anos. A estimativa. Qual é a estimativa do brasileiro hoje? 78, por aí, né? Dos japoneses e franceses é bem mais alta. Passa dos 85. E a estimativa aumentou muito de lá para cá. Você pensa que Jesus morreu novo, né? 33 anos. Você fala, puxa, morreu tão jovem. Ele passou da estimativa da sua época. Porque na sua época as pessoas viviam em média 30 anos de idade. Morriam jovens. Por isso as mulheres com 12 anos de idade já se casavam naquela época. Porque a vida era muito curta. E a mortandade infantil, o índice, era absurdo. Não havia vacinas, a coisa era mínima. Posso descrever algumas coisas daquela época: escravidão, discriminação de toda espécie, injustiça social, miséria, falta de saneamento básico, medicina precaríssima. As nações eram, na sua totalidade, idólatras. Só havia uma nação no mundo, e essa nação muito pequenina e ainda subjugada debaixo do Império Romano, que era a nação de Israel, que cria na existência de um único Deus. Então para pensar, o mundo inteiro era idólatra. Adoravam os antepassados, adoravam múltiplos deuses. O próprio Império Romano é Júpiter, Netuno. Aqui na América, naquela época, aqui no Brasil, sabemos da história mais antiga dos Incas. Eles matavam milhares de crianças sacrificadas para satisfazer os desejos, os anseios de um Deus que clamava por sangue humano. Era o que rolava aqui. A ignorância, as trevas cobriam a terra. A única nação que adorava o único e verdadeiro Deus, a pequena nação de Israel. Aí você fala, então ali tinha verdade, mas o sacerdócio estava totalmente corrompido. São esses os que vão ser responsabilizados, vão ser culpados pelo assassinato de Cristo e por perseguir os apóstolos e por matar tanta gente. Anás e Caifás dominavam o templo e faziam dele um lugar de comércio. Gente, então aonde você via a única nação que adorava o único e verdadeiro Deus estava também contaminada. As trevas cobriam a terra inteira. Pecado. Fizeram da Bíblia uma leitura totalmente distorcida e usavam a Bíblia para apedrejar, matar, oprimir, condenar. Era isso que Jesus teve que enfrentar. O mundo que estava em trevas viu uma grande luz. E a promessa era que mulher travaria uma batalha contra a serpente e venceria esta batalha. E reverteria o mal. E quando veio Jesus a esse mundo,
Ele veio ao mundo que estava completamente coberto por trevas, e ele veio para desfazer as obras do diabo. Meus irmãos, aquela noite em que Jesus nasceu era uma noite como outra qualquer. Os pastores estavam trabalhando como normalmente faziam. Você está entendendo? Não foi uma noite excepcional. Ela se tornará uma noite excepcional, mas de todo ponto de vista da perspectiva humana, as coisas rolavam como sempre. Assim também será no dia da segunda vinda de Cristo. Casavam-se, davam-se em casamento, assim como foi nos dias de Noé. Está todo mundo tranquilo, quando de repente vem o dilúvio. Está todo mundo tranquilo, quando de repente nasce Jesus. Está todo mundo tranquilo, quando de repente retorna nosso Senhor Jesus Cristo. E essa foi a noite mais importante de toda a história humana. Jesus nasceu. Sabe como é que o autor do Evangelho de João registra? Ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus. Por isso veja que ele está chamando a sua atenção para o Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, e ele está dizendo, no princípio era o verbo já estava lá, com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, pelo verbo, pelo Logos de Deus. Sem ele nada do que foi feito se fez, e ele é a luz, ele é a vida, a luz e a vida das pessoas, dos seres humanos. Foi a partir dele que a luz e a vida veio a esse mundo. Haja luz e houve luz, haja vida e houve vida, e ele veio, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai. Então, o texto que a gente leu aqui, veja só, versículo 5, a luz resplandece nas trevas. Então é nesse contexto de trevas essas desencadeadas pela rebelião humana, e é nesse contexto tão avesso, de tanta ignorância, de tanto misticismo, de tanta idolatria, de tanto pecado, de tanta opressão, que nasce nosso Senhor Jesus Cristo. Nasce como gente. O verbo se fez carne, habitou entre nós, e ele veio para iniciar um novo tempo, uma nova era. Tem gente esperando a nova era, não é? Mas nós podemos proclamar que a nova era já chegou. Você pode dar boa notícia para eles que estão esperando a chegada da nova era. A nova era chegou em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, quanta mudança de lá para cá. Quanta mudança de lá para cá. Já falamos da estimativa de vida que já aumentou um bocado, né? Até mesmo aqui no Brasil. Em outros países mais ainda. A ciência, a medicina, o cuidado, as leis, gente, a ordem. Você fala assim, mas muita coisa precisa ainda mudar. Calma, Jesus está trabalhando através da igreja. Meus irmãos, havia escravidão nesse mundo, mas Deus levantou a igreja para combater a escravidão. Você sabe que John Wesley, o fundador do metodismo, ele foi o primeiro a proibir que os metodistas tivessem escravos no mundo. Foi o primeiro. Nem açúcar podíamos comer, se você fosse um metodista naquela época, porque era produzido por mão escrava. E William Wilberforce, parlamentar inglês, discípulo de Wesley, propôs o fim do tráfico negreiro e o fim da escravidão no parlamento inglês, e foi motivo de chacota, de piada. Diziam, como nós, os britânicos, vamos acabar com a escravidão e o tráfico negreiro, e os nossos inimigos vão continuar a praticá-la, e vão enriquecer mais do que nós, e vão nos destruir. Acabar com a escravidão num período de tanta guerra e de tanto conflito, quando isso era basicamente toda a economia baseada na escravidão. Mas mais de 20 anos de luta e de perseverança, e os metodistas firmes e fortes. E o parlamento inglês foi o primeiro no mundo a pôr fim à escravidão. E um efeito
em cadeia começou, até mesmo pelo poder que eles tinham. Estados Unidos, o Brasil, sabemos que não foi o movimento interno que pôs fim à escravidão, foram pressões externas, sabemos principalmente da Inglaterra. Meus irmãos, a igreja, aí tem o dedo de Deus, aí tem o dedo da igreja. Tanto progresso, tanta coisa a gente poderia falar a esse respeito. Mas isso é só o começo. Jesus Cristo está para voltar. E quando Ele voltar, aí sim, será enxugado do nosso rosto toda lágrima. Mas Ele já veio. E Ele chegou chegando. Ninguém estava dando nada, muita coisa por Ele. Mas o Herodes já se incomodou, já mandou decretar a morte dos infantes, tentando acabar com Ele. O diabo tentou de tudo para acabar com Cristo. Tentou de tudo para acabar com a igreja. Nero botou fogo em Roma e a culpa nos cristãos. Mas, meus irmãos, Cristo e o seu corpo, que é a igreja, Jesus edificou a igreja e disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto que nós lemos e no qual estamos baseando essa mensagem diz exatamente isso. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, e não vão prevalecer, meus amados irmãos. Tentaram de tudo, mas podia até dizer o seguinte: o Neymar tem 54 bilhões de seguidores no Facebook, o Cristiano Ronaldo tem uns 100 milhões, a Shakira tem 105 milhões de seguidores, e tem gente que fica impressionado com isso, mas nosso Senhor Jesus Cristo tem 2 bilhões de seguidores neste mundo. Eu não ouvi nenhum amém muito alto. Quero saber quem tem mais seguidor nesse mundo. Maomé tem mais seguidor do que Jesus? Ninguém tem mais seguidor do que Jesus. Jesus é a pessoa mais amada, é a pessoa mais adorada, é a pessoa mais influente neste mundo, nos dias de hoje. Ele influenciou inclusive pessoas que não se tornaram cristãs, mas seguiram o seu exemplo. Mahatma Gandhi é um exemplo de alguém que admirava Jesus e que promoveu um protesto ao estilo de Jesus, pacífico. Lembra disso? Dá a outra face. Se o teu inimigo tem fome, dá de comer. Se ele pede para a sua capa, dá outra. Caminha a 2ª milha. Com quem que ele aprendeu isso? Ele mesmo confessa: com Jesus Cristo. A pessoa mais impressionante, o ser mais impactante de toda a história. Jesus disse que quando ele fosse levado na cruz, ele atrairia todos a si. Ele é a força mais influente. E quando ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E sabe o que isso significa? Significa que o véu do templo separava as pessoas comuns, os seres humanos, do lugar santíssimo onde Deus estava, porque desde o pecado, o homem foi expulso do paraíso, e 2 anjos, 2 serafins se postaram com espadas, e proibiram a entrada, o regresso de Adão e de Eva, e isto simbolicamente foi desenhado, havia a figura de 2 serafins com espadas em suas mãos, no véu do templo, mas quando Cristo morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, e temos livre acesso ao paraíso, a presença de Deus. Meus irmãos, Jesus veio desfazer as obras do diabo e veio nos reconciliar com Deus. Tudo isso é tremendo e maravilhoso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu ouvi esses dias, eu estava numa das nossas igrejas, estava bonita, é linda a música, mas tem uma mensagem, um aspecto da mensagem que eu acho não bíblico. E a música diz que os céus fechados se abram, que os céus fechados se abram, e eu não entendi.
Não entendi por que a igreja deveria dizer e clamar que os céus fechados se abram, que os céus fechados se abram. Por que a igreja tinha que clamar isso, quando os céus fechados já se abriram há muito tempo, meus irmãos? O Natal já aconteceu, Cristo já morreu na cruz, e Ele é a porta aberta para o céu. A porta está aberta, Ele é a porta das ovelhas, Ele abriu uma para você. Você leu o Apocalipse, o capítulo 4 de Apocalipse diz: vi uma porta aberta no céu. Mas no capítulo 3 disse que Jesus estava à porta e batia. Havia uma porta então fechada. Que porta era essa? Era a porta dos corações humanos. Que as portas dos corações humanos se abram, porque a porta do céu já se abriu para mim e para você. Está entendendo? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Ele não veio a esse mundo para julgar o mundo, para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. A condenação, o juízo é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Portanto, Jesus é a luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem, mas tem gente que não quer ser iluminado, tem gente que está tão afeito às trevas, tem gente que tem um pacto com as trevas, que não quer abrir mão disso, e rejeita a luz, como se a luz manifestasse para ele a possibilidade de vida, a possibilidade de uma nova vida, mas essa pessoa se esconde nas suas cavernas, por tanto amor que tem as trevas. É isso que Jesus diz. Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar, Ele veio como luz, para espantar as trevas, para te abençoar, para te redimir, para te dar uma esperança, mas tem gente que ama mais as trevas do que a luz. Você lê Romanos capítulo 8 e lá diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E tem ali alistado uma série muito completa, que vai desde fome, nudez, perigo, espada, demônios, seres do presente, do passado, do futuro, cósmico, o que quer que seja. Descreve tudo e diz: nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas só uma coisa ficou ausente: você mesmo. Porque a Bíblia também diz: cuidado que não haja em você um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Por isso ficou ausente. Nada pode te separar de Deus. Você pode ficar tranquilo quanto a isso, mas cuidado, não haja em você um perverso coração de incredulidade que faça com que você mesmo rejeite a luz e se afaste do Deus vivo. Sabe uma coisa fantástica? Eu fiquei pensando agora, se a gente pudesse experimentar o paraíso agora, né? Se você tivesse a possibilidade de passar um dia no paraíso como foi concebido, criado por Deus. Desfrutar de toda a comunhão com Deus e de tudo que Deus tem. Que delícia, que plenitude, que felicidade, que paz, que contentamento. Mas, ainda que a gente esteja um pouco distante disso, porque isso só vai ser possível ser experimentado por ocasião da segunda vinda de Cristo, a gente pode ter um antegozo do céu aqui e agora. Coloquemos-nos em pé. A paz de Deus que excede a todo entendimento humano, guardando a nossa mente e o nosso coração, na certeza de que somos amados por Deus, temos o perdão, temos a reconciliação, temos os primeiros frutos, o penhor do Espírito Santo. E isso é um pedaço do céu, um pedaço do paraíso, que você pode gozar aqui e agora, como crente, como alguém que bota a fé em Jesus, como alguém que olha para Cristo e recebe o perdão,
Olha para Cristo e recebe a libertação. Olha para Cristo e recebe a vitória. Olha para Cristo que venceu o seu maior inimigo, que já venceu a morte, que já te segura, e você experimenta aqui e agora. Vamos fechar os nossos olhos e vamos ter um momento de oração. Diz o apóstolo, algo que eles puderam experimentar, puderam ver, e nós pela fé podemos experimentar, sem ter tido aquela experiência de ver o Cristo. Mas mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de verdade, cheio de graça. Que poder, que majestade, o Verbo Criador entre nós, vencendo, abrindo a porta do céu, rasgando o véu que nos separava de Deus, promovendo reconciliação, andando entre nós. No paraíso, o Deus bendito caminhava com Adão e com Eva e passeavam juntos pelo paraíso, mas veio Deus na pessoa de Jesus Cristo e passeou entre nós e está aqui nesta noite. Ainda que não possamos vê-lo, a gente pode saber pela fé, e o justo viverá pela fé, que aqui está o Criador, o reconciliador. A graça se manifestou, salvador a todos os homens, a luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem e liberta da ignorância, liberta da idolatria a um único e verdadeiro Deus, liberta de outras coisas que nos oprimem e nos escravizam. O Senhor está aqui, o Rei dos Reis, o Senhor do Vencedor, o Libertador. Adoremos ao Senhor. Abrimos a porta do nosso coração, Senhor. Obrigado porque a porta do Teu sempre esteve aberta para nós, sempre teve um elemento de graça, de misericórdia, de compaixão, sempre um desejo de buscar e salvar o perdido, de resgatar, de reconciliar, e o Senhor está reconciliando consigo todas as coisas por intermédio de Jesus Cristo, o Salvador. O Salvador nasceu, o Salvador, o Redentor, veio para salvar. É boa notícia, são as boas novas de redenção. Te adoramos, te bendizemos, ó Senhor, e te agradecemos imensamente. O nosso coração é Teu, a nossa mente é Tua. A nossa força, as nossas habilidades também pertencem ao Senhor. Te adoramos com tudo aquilo que o Senhor nos deu de melhor. Ao Senhor seja a honra e a glória. Te adoramos hoje e queremos te adorar sempre. Amém e amém.